debate da atual Constituição brasileira, a FGV Direito Rio oferece um podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios, serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina da graduação Field Project, sob supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube e não deixem de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Bem-vindo ao 5º episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Marina Salles, aluna do primeiro período da FGV Direito Rio, e serei a mediadora do presente debate. Nesse episódio, falaremos sobre o direito antidiscriminatório, o qual responsabiliza-se por mitigar mecanismos de exclusão, garantindo desse modo o cumprimento dos princípios constitucionais. Para esse debate, temos como convidada a professora Tainá Salles, doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito na Universidade Federal do Ceará, com realização de pesquisa doutoral internacional na Universidade de Marseille, professora do curso de Graduação em Direito da FGV Direito Rio e do Centro Universitário da Serra dos Órgãos. Advogada, tem dentre suas principais obras o livro Feminismo, Política e Democracia, As Mulheres e os Caminhos do Poder, e o artigo A Participação Social no Supremo Tribunal Federal, um estudo empírico das audiências públicas e ações de controle concentrado de constitucionalidade. Bem-vinda, professora, e muito obrigada pela participação no nosso podcast. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir com o debate, espero contribuir aí com o podcast. Obrigada. Então, vou iniciar com a primeira pergunta. O direito antidiscriminatório pode ser considerado uma disciplina recente, a qual participa de muitas discussões atuais no ensino jurídico. O jurista Adilson José Moreira, referência na área, alega no livro Tratado de Direito Antidiscriminatório que o objetivo dessa área é combater práticas excludentes responsáveis por diferenciar arbitrárias diferenciações que ferem a dignidade da pessoa humana. Essa área possui a finalidade de regular e operacionalizar o sistema protetivo presente no sistema jurídico de uma nação, podendo legitimar-se por parâmetros de liberdade, igualdade e dignidade. Tainá, de que maneira essa concepção pode ser operacionalizada na realidade concreta? Então, ela vai depender de uma ampla aliança, né, entre poder público, sociedade, instituições privadas, sobretudo a partir de políticas públicas e de uma legislação que busque a efetividade, né, não tão somente no campo da positivação de direitos, porque isso já temos uma ampla gama, né, de legislações, a própria Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata sobre a questão da igualdade, da não discriminação, etc. Mas acho que há uma necessidade ainda da criação de políticas públicas e legislações, inclusive também no campo do judiciário, de precedentes judiciais, que torne efetivo aquilo que está disposto do texto legislativo, né? E quando eu falo assim de políticas públicas, é falando sempre sobre a necessidade também de educação, políticas de educação também e de mudança cultural, né? Acho que como são problemas estruturais, como são problemas que decorrem de uma história de exclusão e de processos mesmo de invisibilização de determinados grupos sociais, a mudança ela precisa ser pelas raízes, né? Acredito eu que a gente precisa pensar em formas de alterar as raízes desses problemas estruturais. Eu acho que passa pelo campo da educação, de uma mudança cultural, além de políticas públicas constituídas em ações afirmativas também, acho que elas contribuem nesse sentido. Sim, então, seguindo nessa linha que você falou sobre educação, recentemente o CNJ aprovou uma resolução que inclui o direito antidiscriminatório como disciplina a ser cobrada em cursos para a magistratura nacional. Então, como você acha que isso contribui para o nosso sistema jurídico? Eu acho que foi uma iniciativa essencial, né, para a gente pensar nesse conjunto de políticas públicas relacionadas à sua primeira pergunta, né? Esse conjunto de políticas públicas passa também por políticas públicas dentro da estrutura do Poder Judiciário, né? Já que a gente tem um Poder Judiciário que é majoritariamente branco, majoritariamente masculino,
né? E ainda reproduzindo os mesmos padrões de exclusão que a gente vê em outras searas, né? Aquilo que se reflete no âmbito do espaço privado se reflete também na esfera pública, de modo que os nossos tribunais, eles ainda carecem, né, de uma representatividade em relação à diversidade, ausência, por exemplo, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas da comunidade LGBTQIA+, enfim, outros grupos que são marginalizados pela sociedade. Então, é necessário que se pense sobre isso, né? Então, alguns vão dizer, mas já tem direitos humanos, né? O próprio direito constitucional já traz a teoria dos direitos fundamentais, por que que a gente falar por que a gente precisa falar de um novo ramo do direito, né? Alguns vão questionar dessa forma. Mas o direito antidiscriminatório, ele vem a partir de uma necessidade mais prática, né? Então, para a gente falar de mais efetividade, de materializar aquilo que o direito constitucional traz, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz, então, pensar mesmo, assim, eu lembro muito da frase da Angela Davis, que diz, não é preciso, não basta não sermos racistas, precisamos ser antirracistas. É uma frase que estabelece uma necessidade de responsabilidade ativa. Não basta não ser, é preciso agir efetivamente contra. Então, eu acho que a linha do direito antidiscriminatório vai mais desse sentido de não basta uma legislação que já existe, né, mas a gente pensar em reformas estruturais, em políticas públicas, em algo mais efetivo, e eu acho que essa é a proposta do direito antidiscriminatório. Então, é importante que os concursos tragam essa disciplina, porque aí, né, aqueles que vão ser aprovados já têm essa base teórica e, obviamente, que isso seja continuado nos cursos de formação, na prática profissional, na forma como esses juízes irão julgar, né? Então, eu acho que uma ampla reforma na educação jurídica, de uma forma geral, é necessária e passando pela estrutura do judiciário, né? Então, acho que essa resolução do CNJ ela veio assim de forma muito oportuna. Sim, e essa questão da efetividade, né, na prática, ou em relação à legislação, seguindo nessa linha também, eu vou para a segunda pergunta, que a noção de igualdade formal versus igualdade substancial tem sido debatida no contexto jurídico brasileiro, especialmente no que se refere à representatividade das mulheres na política. Tainá, como esses conceitos são compreendidos e aplicados no direito antidiscriminatório brasileiro, considerando os desafios em conciliar a garantia de igualdade perante a lei com a necessidade de promover a participação e a representação equitativa das mulheres no cenário político brasileiro? Então, é uma pergunta que é bastante pertinente, porque muitos questionam, por exemplo, a efetividade das cotas femininas na política ou das próprias cotas raciais nas universidades, né, assim, evidenciando, na verdade, não surpreende porque, na verdade, é essa estrutura que vai se perpetuando ao longo do tempo. Então, se a gente pensar que, de fato, as mulheres têm o direito ao voto desde 1932, o que é que justifica mais de 90 anos depois a gente ter apenas 18% de mulheres ocupando cadeiras no Congresso Nacional, né? Se a gente pensar, e é porque 18% assim, foi das últimas eleições, porque os números eram de 15%, de 10%. Antes das cotas, não chegava a 5% das cadeiras. Então, a gente tem uma diferença, embora exista uma igualdade formal, por exemplo, do direito ao voto, mas uma diferença que se fundamenta numa estrutura que hierarquiza pessoas, né, que hierarquiza seres humanos. Então, a necessidade de uma igualdade material, ela vai passar por uma necessidade de ação prática, né? Eu acho que é sempre pensando nessa perspectiva de como agir para mudar essa realidade, considerando que só deixar a igualdade formal, deixar, enfim, que as eleições corram livres, as pessoas não vão votar em mulheres e as mulheres não vão ganhar o suporte dos partidos políticos, né, da própria sociedade, da sua família, não tem recursos financeiros. Então, uma série
de dificuldades são estabelecidas, uma série de obstáculos são impostos às mulheres para que elas participem da política. Então, estou falando desde duplas e triplas jornadas que as mulheres que trabalham fora de casa, por exemplo, precisam passar, passando também pela falta de capital político, porque essas mulheres não têm tempo para se preparar, por exemplo, para os eventos, para as reuniões que uma vida na política exige, uma própria noção, um estereótipo, né, que é socialmente compartilhado de que as mulheres não são aptas a participarem da política, elas não têm jeito para a política, política é coisa de homem, né? E isso passa por uma falta de apoio financeiro dos partidos políticos, e, enfim, falta de postos que essas mulheres ocupam dentro das estruturas dos partidos. Então, é um problema bastante complexo e, por isso, passa por ações efetivas, né, no intuito de garantir uma efetividade a essa igualdade formal, né? Então, muitos questionam a efetividade das cotas, mas antes das cotas o cenário era muito pior, né? Se a gente pensar a partir de 2009, né, até hoje, o movimento é crescente. É claro que deveria ser muito melhor, mas é que não é uma política pública, ela não vai sozinha, né? Ela não se resolve sozinha, ela precisa ser combinada com outras políticas públicas com a educação política, sobretudo quando eu estou falando de uma mudança, por as mulheres têm direito ao voto desde 1932, mas mulheres são subjugadas aqui no Brasil, se a gente pegar aqui como recorte o período da colonização, desde quando os portugueses invadiram aqui o Brasil, né? Então, é difícil a gente mudar uma cultura que tem 500 anos de existência apenas com legislação. Não, agora as mulheres ganharam direito a voto, todos os problemas estão resolvidos. A realidade mostra que não, né? Então, é preciso que se pense em políticas que tragam essa diminuição dessa desigualdade. Então, o direito antidiscriminatório, ele vem para pensar em que políticas seriam essas, né? Como a gente pode melhorar esse contexto. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é um tema central, né? No direito antidiscriminatório, a gente falar em igualdade material e não só da igualdade formal. Claro, inclusive eu estava até pensando em falar sobre a ADI 6338, que era em relação a isso, né, sobre as cotas. Queria saber bastante como você pensa sobre essas cotas, como você enxerga esse debate. Eu, particularmente, estou aprendendo sobre isso agora na minha aula de pensamento jurídico brasileiro. Então, é uma coisa muito interessante, que eu fiquei impressionada com os números aqui do Brasil, que são impressionantes, né? Que o do Brasil realmente é um dos países com maior desigualdade das mulheres na política. A professora Elisa contou, né? Está atrás até da Arábia Saudita, e isso me deixou muito chocada. E, enfim, eu queria realmente. Minha próxima pergunta era sobre isso, sobre como funcionam, porque muitos partidos acabam filiando candidatas mulheres para concorrer, só que sem recursos e, enfim, apenas por visão do atender o percentual elencado. Então, se você puder explicar um pouquinho melhor sobre isso, sobre como isso realmente ocorre na prática, eu acho que seria um ótimo assunto. Tá ótimo. Então, as cotas, elas vêm para estabelecer que os partidos políticos devem reservar pelo menos 30% de suas candidaturas, né, não são das vagas, né, são de candidaturas, para mulheres. Só que, como assim, é uma legislação que não vem exatamente acompanhada de políticas de educação e de transformação na própria estrutura dos partidos, é uma legislação que vem sendo constantemente burlada, né, enfim, por partidos políticos, de um modo geral. Então, falando de partidos de esquerda e de direita, existe esse movimento que resultam na chamada candidatura laranja, né, ou candidaturas fictícias, que são para preencher, né, aquela cota ali de 30%, se colocam quaisquer mulheres. Tem um livro de uma autora chamada Roberta Laena, que se chama Fictícias. Ela faz um estudo aprofundado sobre essas cotas das candidaturas laranja aqui no Brasil,
E no livro é possível perceber que muitas vezes as mulheres nem sabem que seus nomes estão lá inseridos, depois que elas vão descobrir que viraram candidatas sem nunca terem sequer ido a um partido político, né? Então, ou então que recebem algum valor para aceitar, né, se candidatarem somente para, enfim, constar esse valor da cota, quer dizer, não há uma iniciativa dos partidos políticos, por exemplo, de promover ações e programas de educação política para as mulheres, né? E assim, de incentivar as mulheres a participarem da política, em vez de os partidos políticos promoverem ações para que mulheres se candidatem e a cota seja efetivamente preenchida, né? Como existe um jeito de burlar, se opta, né, por essa opção, entre aspas, mais fácil, né? E aí depois a Justiça Eleitoral fiscaliza e muitas vezes estabelece a sanção contra os partidos políticos, mas o que acontece muitas vezes é que depois que passam as eleições, o Congresso Nacional costuma criar uma emenda constitucional, por exemplo, uma legislação para isentar a responsabilização desses partidos, né, para anistiar esses partidos que cometeram essas irregularidades. Então, os partidos políticos cometem a irregularidade com a certeza de que, quando passarem as eleições, serão anistiados. Então, diante da impunidade, as cotas muitas vezes são, enfim, são burladas, né? E de fato é um problema que é preciso combater. Mas veja que não é um problema das cotas, mas de como elas estão sendo aplicadas pelos partidos políticos, sobretudo quando a gente está falando da impunidade que vem posteriormente com a lei de anistia. Então, acho que o que é importante a gente pensar é em mecanismos de fiscalização pela Justiça Eleitoral, que estabeleçam essas sanções e que, de fato, elas sejam cumpridas, que não haja depois uma, né, uma emenda constitucional ou uma legislação que torne inefetiva essa tentativa de trazer essa igualdade de gênero dentro da política, né? Então, é óbvio que existiria uma necessidade de uma mudança cultural, que passa por uma questão de educação, etc., mas algo que eu tenho estudado no âmbito do meu pós-doutorado são as estruturas de poder, né? Se a gente pensar as estruturas dos partidos políticos, elas são masculinas, as estruturas dentro do legislativo são masculinas, as estruturas dentro das organizações internacionais são masculinas. Então, enquanto as mulheres não estiverem nesse lugar para decidir, a legislação vai continuar sendo produzida por homens para homens, né? Então, acho que isso, pensando também sob o ponto de vista racial, né? Da mesma forma. Então, essa necessidade de quebrar com esses ciclos que são históricos é urgente, né? Cada vez mais urgente. Então, enfim, falando sobre a cota, né? Eu acho que o problema não é a cota em si, né, mas a forma como ela vem sendo aplicada. E mesmo com tanta tentativa de burla que existe, né, mesmo com tudo isso que acontece, a gente vê um aumento significativo, não suficiente, obviamente, mas das mulheres nos espaços de poder, né? Se eu falar de antes de 2009, a gente tem um número ali de 5% de mulheres, hoje a gente tem 18% e cada vez mais aumentando. Pouco, né, e andando a passos muito lentos, mas ainda assim melhor do que o cenário que tinha anteriormente, né? Entendi. É impressionante, né? Como essas tentativas de burlar o sistema não só conturbam esse caminho para a igualdade de gênero na política, como também acabam descredibilizando essas coisas que são algo positivo, né? Então é muito complicado Exato. mesmo. E no plano internacional, né, também é de se destacar, como você falou, né? O Brasil, ele, embora esteja aí entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil ocupa a centésima, 33ª, se não me engano, posição no ranking de mulheres no poder legislativo. E está atrás, por exemplo, de países como a Arábia Saudita, né? Então,
É um absurdo, né? É inaceitável que essa situação permaneça dessa forma. Realmente. Mas, enfim, indo para o terceiro tema, a Constituição de 1988, inserida em um cenário pós-ditatorial, ela é responsável por promover a proteção de minorias e a eliminação de mecanismos de exclusão social, garantindo a igualdade e dignidade da pessoa humana. Algumas discussões atuais sobre o direito antidiscriminatório, todavia, alegam que a filosofia constitucional não incorpora devidamente a teoria do reconhecimento, a qual apresenta a deformação do nosso processo social e a necessidade humana por reconhecimento. Tainá, você concorda com a visão de que o constitucionalismo atual ainda deve ser repensado de modo que as lutas sociais por direitos sejam atendidas devidamente? Concordo. É porque o nosso constitucionalismo, que tem base europeia, né? O nosso constitucionalismo é um constitucionalismo que tem base no constitucionalismo liberal europeu, que conta com a ideia de um sujeito universal, né? Mas quem é esse sujeito universal? É um homem branco, né? É europeu, cis, enfim, é aquele padrão que não reflete a realidade de boa parte das pessoas que estão no nosso território nacional, né? Então, se a gente pensar que 50% das pessoas no Brasil são mulheres e que têm demandas diferentes em relação a esse padrão do sujeito universal masculino, branco, e se a gente pensar, por exemplo, que mais da metade da população brasileira é negra, e, por exemplo, mulheres negras possuem demandas e necessidades diferentes, por exemplo, de mulheres brancas, se a gente pensar também na questão regional, né? Eu venho, por exemplo, do estado do Ceará, as demandas que mulheres ou mulheres negras no Ceará, ou que faz parte, por exemplo, são mulheres lésbicas, etc., sofrem outros tipos de, de preconceito, né? Outros tipos de discriminação e possuem, portanto, demandas diferentes de mulheres que vêm de outras partes do Brasil, ou de mulheres brancas, por exemplo, do estado do Sul, enfim, ou do estado de São Paulo. A gente, então, precisa pensar realmente, retirar essa ideia de um sujeito universal padrão, né? E a gente reconhecer que existem, dentro do que se chama de mulher, né, existem várias necessidades e várias, enfim, necessidades e demandas e direitos que precisam estar atentos a essas realidades que são tão diversas. Então, eu entendo que um olhar mais focado para essas identidades, né, para esses grupos que sofrem essas vulnerabilidades, vai significar a criação de políticas públicas mais adequadas a determinados públicos, né, enfim, a determinadas pessoas. Então, é um olhar mais especializado, né, um olhar mais atento às diferenças entre os diferentes grupos. Eu acho que isso pode auxiliar, e eu acho que o direito antidiscriminatório vem dar essa resposta que o constitucionalismo não conseguiu trazer. Né? Pô, eu acho que uma das falhas do constitucionalismo é trazer a ideia de um sujeito universal padrão, quando a realidade brasileira ela é muito mais diversa que isso, né? Sim, mas eu acho que é um debate que já tem sido muito mais trazido hoje em dia do que em décadas atrás, assim. Mas o que eu queria saber é assim, você acha que essas pessoas que não estão incluídas nessa ideia de sujeito universal, são conscientes sobre o seu pertencimento nesse contexto de exclusão? Então, assim, hoje em dia a gente tem debates como o lugar de fala e o autorreconhecimento para auxiliar na compreensão, né, dessas exclusões, mas como entender esse reconhecimento? É claro que, assim, por exemplo, se a gente pensar essa discussão na época, há 10 anos, né, ela praticamente não existia, ou a gente está tendo uma evolução nesse sentido, né, um tipo de certa forma, de letramento ou de mais conhecimento a respeito dessa temática. Eu acho que, sim, o que eu vejo, né, enquanto professora, que
Os alunos de hoje, eles vêm muito mais informados, né? Mulheres, por exemplo, meninas ainda que novas, já conscientes do seu papel, né, enquanto atores para alterar essa realidade social, conscientes da hierarquização social que existe, né, coisa que, por exemplo, na minha época não havia esse debate, né, quando eu comecei a lecionar, os alunos não traziam essas questões como trazem hoje. Então, numa aula de direito global, né, tem um aluno ali que questiona sobre a perspectiva racial. São perguntas que há 10 anos não se faziam em sala de aula, pelo menos no curso de direito, né, ou se não de forma muito menos notável. Então, é possível que a gente veja uma evolução nesse sentido, né? De certa forma, as pessoas estão mais informadas sobre isso, mas eu não acho que não é possível dizer que, né, todas as pessoas estão com essa consciência de identidade, né? Então, acho que o caminho é realmente a informação, por exemplo, a iniciativa de um podcast como esse, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e pensem sobre isso e reflitam sobre essas questões, sobre o seu lugar, sobre o seu papel, sobre de que forma sua voz é invisibilizada ou não, ou de que forma você, por exemplo, nós, pessoas brancas, podemos fazer para alterar essa realidade de uma sociedade racista como a que a gente tem, né? Porque se a gente, algo que eu falo muito, né, nas palestras que eu vou falar sobre desigualdade de gênero, é que muito mais que acabar, muito mais que as lutas feministas continuem, é preciso que as opressões sexistas parem de acontecer. Então, para que isso aconteça, é preciso que, por exemplo, homens parem de oprimir mulheres. Então, da mesma forma, em relação à luta racial, além da luta que pessoas negras, por exemplo, precisam, né, de voz, etc., é preciso que pessoas brancas parem de cometer discriminações em razão de raça. Então, acho que começa levando essa informação adiante, acho que começa realmente a partir desse movimento de mudança de consciência e a partir daí pensar em mecanismos de transformação. Mas acho que realmente o caminho é pela informação, pelo letramento, né? Então, é um caminho que é lento, mas que ele vai evoluindo na medida em que mais pessoas começam a comprar essa ideia, começam a refletir, né, especialmente sobre seu papel e sobre o que podem fazer a partir do seu lugar de fala. Então, vou indo para a quarta pergunta, e que é, diante dos desafios enfrentados na implementação efetiva das leis antidiscriminatórias no Brasil, existem inúmeras lacunas legais e institucionais que precisam ser superadas para garantir uma proteção mais abrangente contra a discriminação. Tainá, a carência de isonomia social é reflexo de uma implementação pouco eficaz das políticas antidiscriminatórias? Com certeza, né? Assim, se a gente pensar nas estruturas, né, das instituições aqui no país, a gente vai ver que elas são modadas para garantir a permanência desse status quo, né? Então, se a gente começar a mudar as estruturas das instituições, por exemplo, fazendo exigência de, né, de cotas de pessoas negras e de mulheres, por exemplo, em alguns espaços, né, no próprio Supremo Tribunal Federal ou nas estruturas dos ministérios, né, com paridade de gênero, por exemplo, ou de raça mesmo, né? É assim inadmissível que um país que tem uma maioria de mulheres na política nunca tenha tido, ou que tem uma maioria de mulheres, desculpa, na população, nunca tenha tido, nunca tenha ocupado cargos, por exemplo, em alguns ministérios, Ministério da Economia, nunca uma mulher chegou ao Ministério da Economia como ministra, ou mesmo presidente do Congresso Nacional, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado,
Mulheres nunca ocuparam, por exemplo, ministérios relacionados a minas e energia, né, a questões de industrialização, etc. Então, tem muitos espaços que as mulheres ainda não conseguiram alcançar, né? E se a gente pensar sobre a perspectiva de mulheres negras, é ainda menor o número de mulheres negras que conseguem aceder a esses postos de poder. Então, eu acho que existe uma necessidade de mudança estrutural mesmo nessas instituições, e a partir daí pensar em, em outras políticas combinadas, né? Eu acho que a gente precisa sempre de pensar uma série de políticas públicas e de mudanças legislativas que possam, todas elas, contribuir para um cenário de maior inclusão, né? Mas acho que, sim, respondendo à sua pergunta, né, é um fato que, que existe essa relação. Sim. E em 2019, o STF teve uma histórica decisão ao equiparar a LGBTfobia com racismo, por meio da ADO 26 e o MI 4733. Então, eu queria saber o que você acha sobre isso e se você considera que esse é um passo para a construção de um microsistema de proteção de direitos de minorias. Sim, né, foi um passo importante, uma decisão histórica de absoluta relevância, simbólica para a luta de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, que sofre um processo imenso de invisibilização, porque a gente tem um poder legislativo muito conservador, né? Então, dificilmente uma legislação que garanta direitos específicos a pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, vai surgir do Congresso Nacional, né? Na verdade, a gente não tem, né? O próprio direito a celebrar a união homoafetiva, adoção, são sempre direitos que são garantidos pelo Poder Judiciário e não pelo Poder Legislativo, né? Então, assim, até quando, né? Até quando essas pessoas vão esperar que o Congresso Nacional faça o seu papel de legislar a favor desse grupo, né? Considerando que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Que a cada 20 horas, em média, uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+, é morta aqui no Brasil. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos 3 estados que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então, é um cenário que, assim, é preciso que se faça algo, né? E depender do Congresso Nacional, até hoje não saiu ainda essa legislação protetiva, né? Então, me parece que a decisão do Supremo Tribunal Federal, além de outras, né, do passado, como essas que eu já comentei, né, sobre a união afetiva, depois sobre casamento pelo CNJ, a questão da adoção e de outros direitos que são garantidos, né, ao longo do tempo pelo Poder Judiciário, formam essa gama de um microsistema de proteção a esse grupo que é tão marginalizado, mas que, assim, mais uma vez, a legislação ela não é suficiente, porque os estudos mais recentes têm demonstrado que poucos são os casos levados ao judiciário que fazem essa analogia, né, do crime de homotransfobia com o racismo. O que é bastante estranho se a gente pensar que o Brasil, né, tem esse histórico de violência contra essa população. Por que que não chegam os casos para julgamento no judiciário, né? Onde é que estão esses processos? E aí, os estudos têm indicado que existe um problema ali na porta de entrada, no inquérito, por exemplo, né, do ponto de vista lá da delegacia ou Ministério Público, não fazem essa tipificação, não fazem a tipificação da homotransfobia de acordo com a lei do racismo. Então, não chega ao judiciário esses processos para julgar, enfim. Então, a mudança na legislação, mais uma vez, ela não é suficiente, porque é preciso que altere a cultura, por exemplo, dos membros do Ministério Público ou nas delegacias, né? Então, essa cultura de preconceito contra pessoas desses grupos, ela impede que, por exemplo, um direito como esse, que foi importantíssimo, uma conquista de direito
importante no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas que quando a gente vai para a base do judiciário, ela não é aplicada porque quem está ali para aplicar simplesmente não considera, né? Finge que não sabe que essa decisão existe e faz outra tipificação penal, enfim, e acaba não aplicando, né, aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é difícil, né? É difícil porque, como eu falei, é uma mudança que precisa ser estrutural e institucional. Se não mudar a consciência de juízes ou dos membros do Ministério Público ou dentro da polícia, né? Enfim, os operadores do direito, né? Se a gente não pensar desde a formação, pensando também no campo dos futuros profissionais, se a gente não pensar nessa conscientização desde já, o resultado no futuro vai ser a não aplicação. Por mais que venha a legislação ou decisões do STF, progressistas e tal, se a gente não conscientizar quem opera essas decisões do Supremo Tribunal Federal, na prática não vai acontecer essa mudança, né? Então, enfim, acredito que seja uma mudança legislativa, uma legislativa não, né? Foi uma decisão importantíssima, mas que ela sozinha também não é suficiente, ela precisa vir acompanhada de um amplo sistema de educação antidiscriminatória, né? Por isso vem o direito antidiscriminatório com toda essa importância. Sim, muito obrigada. Foi muito boa a sua conversa. Essa conversa eu aprendi muito, particularmente. Então, eu queria agradecer em nome do podcast Constituição em Debate. E queria saber se você deseja fazer alguma sugestão de leitura, além daquelas fictícias, ou alguma recomendação. Então, você mencionou, né, o Tratado do Direito Antidiscriminatório. Existem livros muito bons, eu acho que para a gente começar, né, falando da perspectiva de quem está querendo começar a se aprofundar sobre essa temática. É importante ler a Djamila Ribeiro, que tem a obra O Lugar de Fala, O Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Tenho também Guia Prático Antimachismo, de uma autora chamada Ruth Manu. São livros curtinhos, de linguagem fácil, para quem está querendo iniciar, né? Claro que existem livros de aprofundamento, mas eu acho que eu vou ficar com essas sugestões para quem está querendo iniciar esse letramento, né, que é tão necessário. Tá bem, muito obrigada. Então, vou encerrar por aqui. Eu sou a Marina Salles e eu fui mediadora desse debate. Muito obrigada, gente. Até mais.